Vereador? Agora sim. Sim, agora abriu aqui o microfone. Abriu, Bom né? dia, Rose. Bom dia a todos do programa e aos ouvintes também. Um abraço. Aliás, parabéns para vocês que fazem o rádio. Eu ouço muito rádio. Quando não estou ouvindo uma rádio, estou ouvindo outra. E é muito bacana. Então, parabéns pela grande audiência que vocês têm e essa prestação de serviço ao ouvinte que é fundamental. Então, muito bom contar com vocês, com os veículos de comunicação, em modo particular o rádio. Muito obrigada. Vereador, na semana passada eu conversei com vocês perguntando qual era o posicionamento da bancada do PT em relação à CPI que foi proposta na Câmara para poder investigar a denúncia de que o presidente da Câmara estaria cobrando propina de contratos terceirizados, de empresas terceirizadas. E a informação que eu tive é que vocês se posicionaram pelo afastamento do presidente, mas que vocês iriam se reunir para definir se vocês assinariam ou não a CPI que foi proposta pelo Marcelo Silva, Nelson Ossri, o Major Jaime e o próprio Paulo Gaspar. E eu também fiz uma matéria no blog da Rose falando que um dos entraves para que o PT assinasse essa CPI era justamente em relação aos proponentes, principalmente ali na figura do Marcelo e do próprio Nelson, que tem feito um embate muito grande com a esquerda, com os vereadores de esquerda. E a minha pergunta hoje para o senhor é, depois da reunião de sexta-feira, vocês decidiram assinar essa CPI ou vocês vão propor alguma coisa alternativa? Nós, primeiro, deixar claro que nós buscamos sempre atuar em conjunto, em bloco, entende? Então, a bancada do PT com a bancada do PCdoB, com o Gustavo Petro, né, nós decidimos atuar conjuntamente e para a gente é importante isso, né? Então, nós temos buscado dialogar com o PSOL também, mas nós definimos que entraremos na corregedoria, um pedido para que investigue e que afaste, não é, o vereador Zé Carlos da presidência, também sabido que pelo regimento não há dispositivo legal para que ele se afaste imediatamente, mas nós estamos fazendo um apelo, né, visto que a investigação continua pelo Ministério Público e são graves as denúncias que vieram à tona. Portanto, no nosso modo de entender, é justo, necessário que o presidente da Câmara se afaste da função de presidente para que não haja nenhuma interferência e a investigação possa acontecer pelo Ministério Público, enquanto nós estamos dialogando, também buscando entendimento para entrar com pedido de CPI pelo campo da esquerda. Então, entraremos hoje, já imediatamente com esse pedido, com esse requerimento à corregedoria e estamos dialogando, buscando entendimento para entrar com um pedido do campo da esquerda, né, com o pedido de CPI. O vereador, bom dia, Edmilson que está falando. O senhor disse que o campo da esquerda aí vai entrar também com o pedido de CPI. Essa hora, não seria mais uma hora de união da Câmara em torno de um problema seríssimo como esse, que é essa denúncia, do que uma divisão ideológica aí entre esquerda e direita para disputar uma CPI, certo? Por que a esquerda não olha desse jeito também, junto com a direita, e se une? Porque seria muito mais fácil não só montar uma CPI só de ambos os lados, né, com todo mundo participando, e muito mais fácil também de tomar decisões depois, porque se a gente tiver uma CPI e duas tentativas de CPI diferentes, pode ser que nenhuma delas saia, inclusive. Edmilson, o mesmo vale para o lado de lá, né? A mesma pergunta vale também para a direita. Mas nós estamos dialogando, nós temos entendimento de que a situação é grave, não é? E o que a gente quer é o esclarecimento. Não é? Agora, é preciso que a gente dialogue, porque entre nós não há confiança, né, para assinar essa CPI, esse pedido de CPI que foi feito, entende? Então, por isso que nós estamos buscando um entendimento e talvez entraremos com este campo com um pedido de CPI. Quando o senhor fala que não há confiança, vereador, quando o senhor falando que não há confiança, o senhor se refere a quê? Confiança política, Rose, nesse campo, para juntar com esse campo da direita, entende? Visto que eles trabalham numa lógica
de fake news, enfim. Eu não quero trazer para cá essa questão, porque acaba entrando nesse embate ideológico especificamente. O que nós estamos buscando entre nós, da bancada de esquerda, é esse entendimento para que eles venham conosco, que a gente amplie com outros vereadores, entende? Acredito que a gente tem maior possibilidade de avançar para ter as 11 assinaturas e implantar a Comissão Parlamentar de Investigação, que possa trazer mais esclarecimentos nesse processo todo e, portanto, não permitir que a Câmara de Campinas fique com essa mancha, com essa mácula, como está ocorrendo. Tiago. Vereadora, eu fiquei em dúvida, porque a CPI é um dispositivo que a oposição utiliza para conseguir fazer investigações. Um novo pedido de CPI feito pela esquerda na Câmara, a gente teria 2 pedidos ali. Eu queria saber que diferença teria um segundo pedido para esse primeiro, já que os dispositivos legais para montar essa CPI, os integrantes dessa CPI, seriam os mesmos. E que argumentos esse outro pedido teria para atrair mais vereadores do que o pedido que já foi feito? Porque isso me surge como uma dúvida, porque soa como uma guerra ideológica de pedidos de CPI. Não, Tiago, não é. Veja só, entre nós, isso que a gente definiu. Primeiro, respeitar essa primeira definição nossa, de atuar juntos. Entende? A bancada do PT, do PCdoB, e dialogando com a bancada do PSOL. Entende? Essa é a primeira definição, da gente atuar juntos. A segunda definição, olha, nós vamos assinar juntos? Não há consenso entre nós de que assinemos juntos. E como a gente definiu que nós vamos atuar conjuntamente, qual é a outra saída? É nós entrarmos com um pedido de CPI, tá certo? Então, não há dúvida quanto a isso. O outro caminho é, imediatamente, um pedido à Corregedoria que também cumpra o seu papel, né, da Câmara, nas ferramentas que a gente tem. A Corregedoria precisa também se posicionar, portanto, nós provocaremos a Corregedoria para que inicie imediatamente esses trabalhos. Olha, então, vereador, o que o senhor está anunciando aí vai ser um embate de CPIs mesmo, vai ter uma CPI da esquerda e uma CPI da direita tentando ganhar a simpatia do resto dos vereadores da Câmara aí, certo? Eu acho que é um fato tremendamente prejudicial às investigações, isso daí, independente da Corregedoria, o Ministério Público vai continuar a investigação, a Corregedoria vai investigar, mas a CPI tem muito mais poder, não só para esse fato específico, como para ampliar a investigação, para ver se teve outros problemas de corrupção na Câmara, certo? Quando eu vejo a esquerda partindo para a sua CPI própria, né, embora a CPI da direita, vamos dizer assim, tenha sido a primeira a ser colocada e a esquerda vem em oposição a ela, eu vejo um problema muito sério aí de acabar tudo em pizza, sabe? De não sair nenhuma CPI conseguir as assinaturas necessárias e depois, se uma delas conseguir, não vai ter elementos para colocar adiante. É muito embaraçoso, né? Para a cidade de Campinas, a gente tem uma Câmara hoje dividida ideologicamente dessa maneira, o que impede até uma investigação simples diante de denúncias gravíssimas como essa. Por que a esquerda não consegue fazer um acordo com a direita e partir para uma CPI só, já que o fato interessa a Campinas inteira e não só a turma do PT, do PSOL ou da direita bolsonarista, seja lá o que for? Veja, porque, como eu falei, entre nós ainda não há esse consenso. Não significa que a gente não esteja dialogando, não esteja conversando, entendeu? Então, mas o entendimento entre nós é que a gente atue conjuntamente. E como não há esse consenso, portanto, o caminho seguinte é nós buscarmos apresentar esse requerimento. Agora, nós não queremos... Pode falar. Certo? Acho ruim essa polarização, simplesmente. Mas ela está colocada. Nós não podemos dizer que não há. Se você acompanhar o período todo da legislatura, ela está colocada, entende? E até agora nós não chegamos ao consenso total. Nós achamos que é importante as duas bancadas, e dialogando com o PSOL, trabalhar conjuntamente, como a gente sempre vem
vem se pautando, entende? O senhor acha que o PSOL... Isso para a investigação e que a CPI aconteça, não tenha dúvida, ainda mais com os elementos que vieram agora. Mas é importante também que se diga, nós buscamos o Ministério Público para ter outras informações, e isso ainda não ocorreu, tá certo? Então, nós estamos nos colocando à disposição para esse diálogo como um todo. Agora, o senhor acha que, diante dessa decisão do PT, o PSOL pode retirar as assinaturas da CPI da direita e ir para essa CPI da esquerda? O senhor acha que tem essa possibilidade? O senhor já conversou com o Paulo Búfalo e com a Mariana Conte? Vereador? Aqui entrou uma atualização aqui no telefone. Ah, tá. A minha pergunta é, o senhor acha que com a decisão da bancadas do PT e do PCdoB montar essa CPI da esquerda, é possível que o Paulo Búfalo e a Mariana Conte, do PSOL, retirem a assinatura que eles já colocaram na CPI da direita e migrarem para vocês? O senhor já conversou com os dois vereadores? Nós estamos buscando dialogar com eles, não conversamos ainda, mas estamos buscando esse diálogo com eles, tá certo? Tá certo. Olha, pode ainda, falar. Mas estamos buscando esse diálogo. Tá. O nosso ouvinte, o Edivalmir, ele está dizendo, vereador, que é muito estranha a posição do vereador. Ele diz assim, nós estamos perdidos e desiludidos com os políticos, porque aqui, na opinião dos ouvintes, não há explicação para essa divisão ideológica. Veja, não é tão simples assim, entende? Então, nós estamos buscando dialogar, nós entendemos que é fundamental que haja investigação, né? O Ministério Público não pode ter nenhum embaraço para desenvolver as suas funções, e nós acreditamos que eles o façam, né? De maneira transparente, respeitando o devido processo legal, assim como aqui na Câmara também. É preciso que haja um entendimento e que possamos desenvolver os trabalhos de uma maneira onde a verdade precisa vir à tona, entende? É isso que nós estamos buscando. E certamente chegaremos a um consenso. Tá certo. Vereador, nós queremos agradecer a sua entrevista aqui no Bastidores do Poder, e eu vou até desejar sorte, mas eu acho que a decisão de vocês de definir por uma outra CPI, não estou dizendo, eu vejo, eu acompanho a Câmara e sei que o embate de vocês tem sido constante e até muito sério em relação aos vereadores da direita, inclusive indo para a Justiça, porque em alguns momentos esse embate chegou a passar daquilo que é possível de se dialogar na Câmara de Campinas com muitas ofensas. Mas eu tenho a opinião do Edmilson Siqueira. Eu acho que quando você tem essa divisão entre os vereadores, numa situação tão séria como essa que a Câmara está enfrentando aqui de Campinas, eu acho que a tendência é realmente dividir os vereadores, você vai ajudar os vereadores que apoiam o presidente da Câmara e, de fato, a gente, para poder ter uma investigação da própria Câmara, eu acho que vai ficar mais difícil, e aí a gente vai torcer para que o MP continue fazendo, ele vai continuar, obviamente, fazendo a investigação e que ele consiga, de fato, respostas para Campinas, já que não dá para a gente ter uma Câmara do jeito que nós estamos tendo aqui em Campinas. Nessa legislatura, vereador Cecílio, é a primeira vez que o senhor é vereador, mas nós temos denúncias de rachadinha, denúncias de cobrança de propina, né? E eu mesmo, semana passada, eu fiz várias matérias mostrando os áudios, e hoje eu vou voltar à tona, mostrando que, inclusive, o próprio empresário disse que o irmão dele recebeu um pedido de cobrança de propina de um ex-presidente, que é do Campos Filho, para pagar 50 mil reais por mês para ele, mas aí que eles recusaram, e ao recusar esse pagamento de propina, eles acabaram perdendo a licitação em 2014. O Campos Filho, eu conversei com o Campos Filho na sexta-feira, gente, ele negou que tenha feito esse pedido de propina, disse que ele reduziu os contratos na Câmara, que fez concurso público, está negando aí que recebeu propina, e agora o Ministério Público está investigando. Então, vereador, eu espero que o senhor consiga assinaturas suficientes, mas eu acho que a tendência é a gente continuar com essa divisão aí na Câmara, né, diante desse assunto tão importante. Tá certo, Rose. Nós vamos continuar conversando, dialogando e buscando entendimento para que a CPI seja instalada
e que a gente possa ter a investigação e, claro, já startando esse pedido à Corregedoria para que também a Corregedoria se manifeste e possa desenvolver trabalhos também nesse ano. Tá certo. Obrigado, viu? Vereador, muito obrigada. Nós vamos para um intervalo e voltamos.